Boa noite a você. Hoje o assunto aqui vai ser sobre prioridades. Você tem prioridades claras na sua vida? É importante, né? Mas quando a gente tem prioridade demais, afinal de contas, se tudo é prioridade, nada é prioridade. O presidente Jair Bolsonaro entregou uma lista de 35 prioridades para os próximos 2 anos hoje lá no Congresso. Esteve no pano de fundo deste dia de sobe bolsa e sobe dólar também. Começa agora o seu saldo deste dia 3 de fevereiro de 2021, em que o Ibovespa apagou de vez. O que eram perdas acumuladas ao longo do mês de janeiro já está 0,59% até aqui para cima o índice. Hoje foi uma alta de 1,23%. O dólar, como eu disse, subiu também, ou seja, o mercado está confiante peronomútil com esse melhor alinhamento do governo com o Congresso, depois que os candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro venceram lá, disputa pela Câmara, presidência também do Senado, dólar para cima aos R$ 5,37, nos informa o terminal do Valor Pro, serviço de tempo real do Valor Econômico. Seguinte, gente, o presidente entregou essa lista de 35 prioridades que espera como retribuição pelo apoio dado ao Centrão e aos seus candidatos. Ele espera como retribuição que essas pautas caminhem. Das 35 prioridades, 29 não são de costumes, digamos assim, não são reformas, mudanças, projetos de lei que tangem os costumes dos brasileiros. 29 propostas sobre economia. Dentre elas, você já conhece boa parte, as principais são a PEC emergencial, como o nome já entrega, a mais urgente delas, uma proposta de emenda que pretende cortar gastos no curto prazo, que possam viabilizar outros gastos, na verdade, né? Um remanejamento, então, de gastos que permita a viabilidade de um novo programa de transferência de rendas ou de mais auxílios emergenciais, para apagar o incêndio, né? A pobreza no Brasil já tendia a ser aprofundada, com a pandemia correndo solta, com mutações e tudo mais, enquanto a vacinação está longe de correr solta, né, no Brasil. A perspectiva, então, é de mais isolamento social, indo e voltando ao longo do ano, enquanto a gente não se vê livre da Covid-19, portanto, de mais peso no aprofundamento da pobreza. Pelo menos o mercado já está meio que se conformando aí de que algo pode ser feito dentro do teto de gastos, mas para isso depende da PEC emergencial. No pacotão também está a reforma tributária, aquela história que você sabe, não é para diminuir a carga tributária, mas para simplificar e, quem sabe, assim, aumentar a produtividade da economia brasileira, ou seja, o crescimento no médio e longo prazo. Tem reforma administrativa lá também de médio e longo prazo, pretende diminuir o peso da folha salarial de funcionários públicos nos gastos do governo. Tá tudo lá bonitinho entregue pelo presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira e Pacheco, mas o dólar subiu e subiu com investidores desconfiados, ou seja, você aí do outro lado, não se iluda achando que essa bolsa para cima por 3 dias seguidos sinaliza uma melhora espetacular de perspectivas para a economia brasileira. Tem sim uma diminuição de incertezas, agora que já se sabe qual foi o resultado das eleições no Congresso. Tem sim um Congresso até aqui aparentemente, pelo menos no que tangem os cortes de gastos, abraçado a pauta da maior parte de gestores, analistas e investidores, mas tem preocupação porque tem que bancar o auxílio emergencial, está se tornando inescapável essa fonte de gastos, portanto, inescapável cortar gastos para que esses outros sejam possibilitados. E, bom,
é bom a gente voltar aqui no tempo. O centrão que apoia o presidente Jair Bolsonaro é o mesmo centrão que apoia presidentes desde os tempos de Sarney, desde os tempos da redemocratização. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos tiveram governos ou totalmente ou empates viabilizados pelo centrão. Empates por quê? Porque esse mesmo centrão não foi exatamente, não teve exatamente uma relação só florida com todos os governos, com destaque para Dilma e Collor, impeachmentados, assim como eram sustentados, impeachmentados pelos deputados do Centrão favoráveis à deposição desses presidentes. Um caso extremo, mas que já demonstra que essa retribuição de emendas, indicação para cargos não é tão clara, ou seja, vale acompanhar com cuidado o que vai acontecer. Significa também que você deva aí ter um pessimismo total com a Bolsa? Também não é assim. Um arcabouço estrutural é todo favorável à Bolsa, tem lá suas lufadas de otimismo, como é agora o pessimismo, como vinha sendo nas últimas semanas, com o noticiário, isso é óbvio. Mas temos juros baixos aqui no Brasil, que tendem a subir, mas não o bastante para tirar a atratividade da Bolsa Brasileira. Temos um Ibovespa bastante descontado em dólar, que caso o risco fiscal permita, caso o controle da pandemia permita, esse descontão tende a continuar ou voltar, né, como tem voltado, a atrair investidores estrangeiros. Em dólar, o Ibovespa está na rabeira mundial dos descontos, a desconsiderar esses riscos todos que motivaram justamente esses descontos. Juros baixinhos no mundo todo, né? E uma chuva de dólar, tá chovendo dólar desde março do ano passado, mensalmente, pelas mãos do Banco Central Americano, assim continuará ainda por muito tempo, pelo menos até meados de 2022. Fora isso tudo, tá no forninho de Joe Biden um novo pacote de gastos que tende a incrementar a retomada da economia americana e, junto da economia americana, ou diminuir a desaceleração ou aumentar o crescimento, no melhor dos casos, dos seus parceiros comerciais, caso do Brasil, caso, portanto, das empresas listadas na Bolsa e de suas ações acompanhando as receitas dessas empresas. Falei bastante? Quiser saber mais e tem mais para saber, sempre tem mais para saber, acesse valorinvest.com. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do site. Fico por aqui. Amanhã a gente conversa mais. Tchau, tchau.